Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, produtor rural, produtora rural, todo mundo que, de uma forma ou de outra, atua nas cadeias inúmeras do agronegócio brasileiro. Você está no canal da Rocha Mas e aqui nesse canal você aprende a brindar sua produção contra as crises do clima e do mercado. Aqui, acreditamos que uma propriedade rural é uma empresa e ajudamos você a se tornar um verdadeiro empresário e uma empresária rural. Hoje nós vamos falar sobre como prorrogar seu financiamento de forma justa e legal. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, esse tema é extremamente importante, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, a sua curtida, ficar até o final do vídeo. Tem muita coisa boa que vai ser apresentada aqui. E a seguir as nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, no TikTok, Rocha Mas Advogados, e o nosso website www.rochamaso.com.br. Em todos esses canais nós produzimos conteúdos relevantes, atuais e extremamente pensados para ajudar o produtor, a produtora rural e todo mundo que está nesse meio e nesse negócio que só faz crescer nesse nosso Brasilzão e no mundo. Gostaria de pedir para o Pedro Avelino, que está aqui comigo, meu fiel escudeiro nas gravações, ele que prepara todo o cenário que vocês não estão vendo aqui. Aqui é só uma parte, né? Quem faz YouTube, quem faz conteúdo digital, sabe que o que aparece é só a ponta do iceberg. Para que a gente chegue aqui e traga esse conteúdo para vocês, para você que está aí do lado da câmera, é um trabalho muito grande, né? Hoje a gente já ficou horas aqui preparando e esperamos que seja muito bom. Então, eu vou pedir para o Pedro colocar o segundo slide. Nós já chamamos atenção para o tema. Então, esse vídeo de hoje, ele vai trazer um tema extremamente importante, que é a informação de que nos momentos mais difíceis existe uma forma legal de prorrogar o seu financiamento rural e adequar as parcelas ao seu bolso, sem aceitar o que o banco impõe. E o que é melhor, é um direito seu. Nunca te falaram isso? É um direito seu. Quase ninguém te conta isso, mas nós decidimos te contar. Quem não sabe, perde. Quem sabe, ganha. No mundo de hoje sempre foi assim. Quem tem informação prevalece. Na era dos dados, na era da internet, na era da inteligência artificial e tudo que a gente está vivendo de transformação, nunca foi tão importante ter informação, ter qualificação. Cada vez mais os empresários, as pessoas, todo mundo que precisa se relacionar, tendo informação de qualidade, ele prospera. O Pedro está aqui comigo, independente do ramo, ele pode dizer... Ele é designer, ele é preparado para fazer tudo isso aqui que você está vendo, fazer esse vídeo maravilhoso, preparar marca, preparar tudo. Pedro, se não souber dominar essas tecnologias hoje, dá para trabalhar? Difícil, hein? É praticamente impossível, né? Então, o que a gente tem que dizer para você? Que o banco, o agente financeiro, aquele que te emprestou o dinheiro, aquele que fez o custeio para você, que te deu aquele contrato, que muitas vezes, para liberar aquele contrato de custeio que tanto você, produtor e produtora rural, precisam para tocar a sua produção, para desenvolver a sua atividade, ele não te contou toda a verdade sobre aquilo, ele ainda fez você contratar um título de capitalização, ele fez você abrir uma conta corrente, deixar um dinheiro que de repente você não podia deixar ali aplicado, te fez uma venda casada, e uma coisa que você precisa de verdade, ele não te vende. Ou quando vai te vender, é tão difícil de conseguir que você desiste, ou fica tão caro que você acaba não fazendo e se expondo ainda mais ao risco, que é o seguro rural. Então, a partir do momento em que você não tem um seguro da sua produção, você precisa ficar seguro de outro jeito. Então, o nosso fundamento aqui, a nossa intenção aqui, é criar um seguro que você não precise comprar uma pólice. Você fazendo o que a gente está te trazendo de informação e a partir do nosso método Roma, que você vai pegar lá do início, fazer todo um entendimento, toda uma preparação para, ao final, ter toda a documentação e estar totalmente documentado, registrado, aquilo que efetivamente aconteceu durante aquela safra, durante aquele período, você tem praticamente um seguro na mão.
Porque é pegar todo esse trabalho que você fez, você aprendeu com a gente, você executou aí na sua propriedade, na sua empresa, na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar que você faça a gestão de dentro do seu carro, na internet, aonde você estiver. Você, sua família, seus funcionários, aquele com que você está aí, que você queira destinar para aprender esse método. Ao final, você tendo tudo isso pronto, você vai ver no vídeo de hoje que você tem praticamente um seguro. Porque é tão seguro você levar isso adiante, você levar isso à justiça, você fazer valer o seu direito que o banco e o agente financeiro, aquele com quem você contratou o empréstimo do dinheiro para você produzir, é praticamente ação ganha. Né? É súmula. Né? Tribunal Superior Brasília já analisou isso e já disse que é direito seu. Então, nós fizemos esse breve introito aqui, essa primeira introdução, para dizer que quando o produtor rural vai ao banco e pede uma prorrogação de um custeio, que deve ter acontecido com você, produtor, produtora rural, N vezes nesse mundo, nessa sua trajetória, em todo e qualquer lugar desse Brasil, muitas vezes você ouve um sim. Não, nós vamos prorrogar sim, mas com duríssimas condições. Carência curta, parcelas altas, prazos curtos. E aí eu te pergunto, produtor rural, às vezes é possível se recuperar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, de uma perda total de uma safra, por exemplo, de uma seca, de uma queimada, de uma enchente, de um vendaval, de uma chuva de pedra, de um mercado que estava comprando o seu produto a 100 quando você plantou e quando você colheu estava pagando 40? É possível, nesse volume que o agronegócio tem, se recuperar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, às vezes? Você sabe que não. Só que aí você não tem toda a informação, você aceita. Porque naquele momento ali você não tem nada. Você tem só isso. Só que nós vamos te dizer que você não tem só isso. Você tem muito mais do que isso. O banco não te fala que você pode prorrogar o seu financiamento, alongar a sua dívida de forma personalizada, conforme a sua real capacidade de pagamento, desde que você tenha justificativas e documentação correta. E nós aqui na Rocha Mas vamos te ensinar como ter as justificativas e a documentação correta para fazer valer o direito de prorrogar de forma personalizada, ou seja, de acordo com a sua capacidade única de pagamento. Só você sabe o tanto de tempo que você vai precisar para pagar. Isso vai depender de uma série de fatores, quanto você já faturou, qual é o teu histórico de faturamento, qual é a sua capacidade de produção, qual é o nível de tecnologia que você já tem. Uma série de fatores que durante a jornada do método Roma você vai aprender e vai ficar especialista no assunto. Imagina você comprar um produto online que você faça aulas a hora que você quiser, que você possa delegar algumas aulas, estudar junto com a família, desenvolver a sua equipe e, ao final, você ter toda a capacidade de, dando certo, ter mais lucro e, dando errado, personalizar a sua dívida. Não é muito melhor do que hoje? Tenho certeza que é. Então, fica até o final que você vai gostar bastante. Pode passar para o próximo, Pedro? Então, o que a gente acabou de falar é uma dor escondida, é um problema que todo produtor tem. Quando a produção está funcionando, plantou, antes da porteira, comprou todos os insumos, colocou isso em andamento, fez tudo certinho, bacana, foi para dentro da porteira, plantou, arou, preparou, adubou, comprou os insumos, colocou lá, a semente germinou, começou a crescer, daí a pouco vem um problema e você começa a olhar para aquilo no seu dia a dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, está indo para a roça e está vendo que aquilo não vai dar bom. Está vendo que não vai chover. Acorda pensando na chuva, dorme pensando na chuva, acorda pensando na chuva, reza para Deus, para todos os santos, pede, vê toda a meteorologia, conversa com os amigos, com todo mundo que está na mesma situação e não tem o que fazer. Se não chover, você vai perder. Ou então começou a chover e não para na hora errada e você sabe que vai perder. Então, com base nisso, o regramento, todas as leis que falam de direito agrário, direito da terra, Estatuto da Terra, Manual de Crédito Rural, já sabe que isso pode acontecer. Então já tem uma previsão legal específica que é de alongamento, prorrogação do débito de custeio nas condições em que estão colocadas. Então a gente pode passar para o próximo slide. A dor daquele produtor com a mão na cabeça é a dor
de todos os produtores nessa situação. Então, em primeiro lugar, a base legal, o direito que existe. Como a gente propõe desde o início aqui na Rocha Maso, a gente não vai ficar aqui lendo artigo de lei, explicando lei, porque você não é advogado. Você que está nos ouvindo, até pode ter um advogado, uma advogada, seria um prazer estar falando para vocês também, trazendo essa boa nova, que não é tão nova assim, mas a gente não aprende na faculdade, né, Pedro? A gente não tem aula de direito agrário, de agronegócio, não tem isso na faculdade. Quem quiser saber tem que estudar fora. Eu tenho 23 anos advogando, 20 deles no agronegócio, então eu sei na prática como funciona e na teoria também. Não paro de estudar isso e estou até muito surpreso com a velocidade dessas alterações. Mas o Manual de Crédito Rural não é novo. Ele já tem há muito tempo e ele é atualizado periodicamente para suprir as necessidades do setor que só cresce e só evolui tecnologicamente, tudo aquilo que a gente já falou aqui no começo do vídeo. Então, o Manual de Crédito Rural, no item 2.6.4, diz o seguinte: fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, ou seja, de quem você tomou o dinheiro, banco, instituição financeira, está autorizado a prorrogar a dívida, mantendo os encargos financeiros, ou seja, o juro e tudo aquilo que você tem que pagar, os encargos que está ali, desde que o mutuário, que é você, aquele que pegou o dinheiro para pôr lá na produção, comprove a dificuldade temporária, ou seja, aquele tempo ali que você vai ter dificuldade, para reembolso do crédito. Que é reembolso do crédito? Devolver o dinheiro, pagar. Devolver o dinheiro que te foi emprestado, mais o encargo, o juro e tudo aquilo que está embutido no contrato ali. Em razão de uma ou mais entre as situações abaixo. E que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. Essa última parte aqui, depois que a Justiça analisou milhares de casos, praticamente não se aplica mais. Uma vez que você comprove a dificuldade temporária em razão de uma ou mais das situações abaixo, a instituição financeira é obrigada a conceder para você o seu direito de prorrogação nos moldes e do jeito que você conseguir pagar, do jeito que você provar que consegue pagar, tá? Então, quais são as dificuldades financeiras que estão aqui no slide que você está vendo junto comigo aqui, tá? Dificuldade de comercialização dos produtos. Vamos supor que você produza frango. Hoje nós estamos fazendo um vídeo aqui, dia 21/6. A gripe aviária pegou o Brasil. Então, muitos países barraram a entrada de frango. E o mercado estava aquecido com um valor. O mercado interno não é capaz de absorver todo o frango produzido. O que vai acontecer? O preço vai baixar. E a demanda vai diminuir. Pode ser que o frango fique na sua granja e você não consiga vender. E esse frango morra. Então, você teve uma dificuldade de comercialização e teve problema. Nós estamos com outra guerra no Irã, com Israel, que fornece ureia. É um dos grandes fornecedores de ureia. Pode ser que o insumo não chegue aqui e você não consiga preparar a tua produção e não entregue ele a tempo. E você tinha um contrato de entrega da tua produção já firmado com um terceiro. E aí você não conseguiu porque faltou insumo, você não conseguiu produzir, tem que entregar. Então você teve dificuldade de comercialização do seu produto. Frustração de safras por fatores adversos, ou seja, plantou e não colheu. Plantou e colheu menos do que precisava. Plantou e colheu em qualidade inferior àquela que você precisava. Por seca, por falta por muita água, por queimada, todo fator que possa ter, uma chuva de pedra, enfim. Aquilo tudo que acontece do clima e que está cada vez pior. Né? Você é produtor, produtora, nunca se teve tanto problema e tanta dúvida nas estações do ano, como a gente está vendo nos últimos tempos. É o ninho para cá, laninha para lá, vendaval não sei o quê, chega julho, que era para chover, não chove, chega fevereiro, que era para chover, não chove. O mundo está ficando com problemas climáticos que são inegáveis. Não vamos entrar aqui nessa questão, vamos tratar em alguns assuntos aí, em alguns outros vídeos. É importante você, produtor, saber. Quanto mais sustentável for sua produção, mais chance de você ter, no futuro, maiores ganhos. Mas isso é uma frustração de safra que tem um fator adverso. Não é um fator que você previa, é um fator adverso. E eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Vamos dizer, por exemplo,
que você fez todo o trabalho com base no seu agrônomo, no laudo que o seu agrônomo deu, tratou tudo certinho, só que em decorrência de uma situação de clima, uma situação de solo não prevista, algo deu errado e não conseguiu desenvolver a sua plantação. Nós temos um caso gigantesco no escritório, onde o cliente arrendou a terra, fez todo o estudo de solo, o solo estava preparado para plantar, ele foi lá e plantou soja. A soja não nasceu, ele perdeu toda a produção. E aí ele foi investigar o que ele tinha feito de errado. Na verdade, ele descobriu que o arrendatário, o arrendador, o dono da terra, não tinha contado para ele que ele tinha passado um herbicida para matar um determinado tipo de praga na safra anterior e que aquele herbicida que estava no solo contaminou o solo e o fez perder toda a produção. Olha como as coisas podem acontecer nesse ramo de agro. Ele plantou, não colheu e o fator determinante para isso foi o solo. Só que essa análise é obrigatória para o produtor? Não. Você que é produtor, produtora rural, dono de empresa rural, você vai fazer análise de solo para ver se tem pesticida, herbicida, qualquer tipo de veneno na terra? Não, você vai de acordo com o que plantou aqui antes. Ah, plantou isso, plantou aquilo. Faz análise do solo, você vai lá, corrige o solo para aquela tua produção. Você não vai investigar isso. Até porque a investigação seria molécula por molécula e ninguém faz isso, não é corriqueiro. Então, acontece. Então, nessas circunstâncias que eu dei exemplos, tem outras que, se acontecer, é importante investigar e documentar. Você pode pedir, tá? E mais do que isso, para provar que eu não estou dizendo que é só uma expectativa, porque tem muito aquilo assim, não adianta levar o banco na justiça. Ninguém ganha do banco na justiça. Advogado fala que vai levar para a justiça só para pegar o meu dinheiro, aí eu vou lá, perco aquilo que eu já tinha perdido, mas tem que pagar mais custa de processo, paguei o advogado, ainda tem que pagar o advogado do banco. Olha, eu preciso te dizer que muitos colegas por aí, efetivamente, colocam a mão naquilo que não sabem, tá? Eles vão para a justiça advogar em coisas específicas, como é agronegócio, como é direito agrário, com as bases do direito comum, com os fundamentos e as alegações do direito comum. Juro abusivo, cláusula abusiva, isso, aquilo outro. Efetivamente vai perder. Porque não é isso que tem que ser alegado nesses casos, Pedro. É algo extremamente específico, que a gente estuda há muito tempo. E tanto é específico e tanto é real que se você fizer certo, ganha, que está aí, ó. Súmula 298 do STJ confirma o direito com todas as letras. O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. É um direito seu. Só que você tem que provar tudo aquilo que eu coloquei antes. E como você vai provar isso, tudo que eu falei antes? Através de um método. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o próximo slide, que é o nosso método Roma. Eu gostaria até de agradecer o Pedro, que fez um Photoshop, eu até que não fiquei tão feio na foto aqui. Eu gostei ali, ó. Quem dera eu fosse daquele jeito ali, tá feliz, né? As brincadeiras à parte, olha, ficou elegante, gostei bastante. Então, pensando nisso tudo, nós criamos um método Roma, um passo a passo simples e direto, para que você organize a sua intenção de produzir, a sua definição do que produzir, documentação e registro de toda a sua atividade e acompanhar até a hora que você entrega a produção e recebe por isso e apura o resultado. Quando você vai ver efetivamente se você ganhou. Então, se você tiver esse método todo organizado durante todas as atividades antes, dentro e depois da sua porteira, você vai ter um conjunto de provas e evidências que te dão praticamente um seguro jurídico. Você vai ter um seguro. Imagina você bateu o carro, como acontece com todo mundo, e você tem um seguro. Você foi lá, estava saindo da sua casa, não prestou atenção, e vinha vindo um carro e bateu. Primeira coisa, registro da ocorrência. Aí você liga para o seu corretor de seguro, avisa o que aconteceu. Aí o seu corretor de seguro vai avisar a seguradora, vai vir um vistoriador para ver o seu carro, ver o que aconteceu,
ver o que aconteceu no carro da pessoa que você bateu, vai juntar uma série de documentos, vai, de repente, perguntar o que aconteceu. E aí, com base nesse dossiezinho que se forma lá de documento, ele manda e fala, ó, precisa pagar o carro da pessoa que teve o prejuízo, porque eu bati, e o meu. Então, só que para isso você paga todo ano um seguro. Você paga um prêmio. Você vai ali, paga aquele valor, recebe uma pólice que diz lá para você cobertura de danos materiais X, danos morais Y, farol, para-brisa, todas as coberturas você tem ali. No seguro rural, ou você contrata isso, que é caríssimo, e muitas seguradoras nem fazem, e o Proagro, que é voltado para a agricultura familiar, está cada vez mais difícil. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, hein? Né, Pedro? Vai para as redes sociais, lá para o Instagram, TikTok, Facebook, né? Vamos fazer esse vídeo hoje ainda, para colocar lá para te chamar a atenção, mas aqui você já sabe que é muito difícil. Então, o que a gente está propondo? É que você se prepare de uma tal maneira que você tenha um seguro de que, ao pedir o seu alongamento de dívida, a sua prorrogação de dívida, você vai conseguir. Você vai chegar para o banco e falar assim, eu quero negociar. Se você for uma pessoa extremamente sortuda, tiver um baita de um relacionamento no banco e encontrar algum gerente ali que vai quebrar o manual que ele está preparado e determinado a te dizer que é ou não, você vai conseguir fazer isso administrativamente sozinho. E se não conseguir, você simplesmente procura a Rocha Maso ou um advogado especializado da sua confiança e fala assim, tá aqui, ó, eu fiz o método Roma, esse seguro maravilhoso que eu contratei aqui e aprendi, e eu tenho toda essa documentação, eu estou preparado para pedir o alongamento, a prorrogação do meu débito de custeio, e eu preciso de 2 anos de carência e 10 anos para pagar, 3 anos de carência e 15 anos para pagar, 1 ano de carência e 5 anos para pagar, de acordo com aquilo que você produz e aquilo que você tem de histórico, tem de, como dizem em inglês, background, né? Aquilo que você tem já de histórico para demonstrar. E nós vamos te ensinar, e nos próximos vídeos nós vamos falar como é isso, como é aquilo, que parte que não é, até que a gente esteja te preparando, você, produtor, produtora rural, que trabalha com agronegócio, nós vamos preparar você para entender o negócio e depois ir se qualificar já entendendo do negócio, Pedro. Porque não adianta a gente ir lá e vender para eles uma solução sem ele entender que ele tinha o direito, que aquela dor existe. Então, a nossa função aqui é esclarecer para depois, quem tem informação, tem tudo. Aí ele vai procurar saber exatamente qual é o direito dele e vai exercer o seu direito de uma forma muito tranquila, sem depender da boa vontade do banco, sem depender de ninguém e muito menos ficar naquela cabeça assim, será que esse juiz me dá? Será que aquele juiz me dá? Será que esse tribunal me dá? Será que aquele tribunal dá? Não. Se eu for até Brasília, eu sei que eu vou ganhar. Eu já acabei de mostrar que tem uma súmula, né? Então, é um seguro jurídico perfeito. Então, você imagina 2 produtores numa situação. Um com o método Roma, documentou perdas, comprovou o ciclo produtivo, mostrou os relatórios de custo. Resultado, teve prorrogação justa, salvou sua operação. O outro, sem orientação, aceitou o que o banco ofereceu. Quebrou no ciclo seguinte, porque aí remontou aquele custeio, aí ele precisou de mais dinheiro, porque ele precisava plantar, aí ele tem 2 dívidas. Se a safra dele não for uma mega safra, ele não paga nem a primeira. E no outro ano ele vai estar pedindo nova prorrogação. E vai chegar uma hora que ele vai se sentir numa situação que ele pensa assim, ou eu vendo alguma coisa, ou eu não saio mais. Quantos produtores e produtoras de geração em geração vêm perdendo parcial ou totalmente suas propriedades por inação ou por não ter acompanhado a evolução das coisas? Como era lá com os bisavós, com os avós, com os pais. Não é mais assim. Feliz ou infelizmente, você pode brigar com isso até o dia do seu último respiro. Seja o seu último respiro de vida ou seja o seu último respiro como produtor rural. Não há mais como negar, não tem mais como escapar disso. De se qualificar e entender que a sua propriedade rural é uma empresa, que precisa ser gerida como uma empresa. E que você, apesar de saber tudo da terra, sentir no cheiro do ar que vai chover, sentir
no apalpar ali a terra que ela está pronta para você colocar a semente. Esse conhecimento milenar que se passa de geração em geração, que o agricultor brasileiro tem com... Talvez o que tenha mais de todo mundo, porque o agricultor dos trópicos é o maior herói. Porque o agricultor do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Rússia, ele tem um controle de praga natural, que é o inverno, Pedro. Quando vem aquele inverno gelado que gera temperaturas negativas, o solo mata tudo. Nada sobrevive mais ali. Então, a hora que vem a produção, na época que dá para produzir, que é primavera, verão, o solo está preparado. Já o produtor do trópico, não. Ele tem essas oscilações de temperatura, ele tem que toda hora ficar corrigindo. Então, o produtor rural do trópico, que produz no Brasil, produz na África, produz na Oceania, na Austrália, ele tem muito mais conhecimento desse controle. Por isso que ele precisa de mais defensivo, precisa de mais agroquímico para corrigir tudo isso. Então é um grande herói, é um baita conhecimento. Só que esse conhecimento só não basta mais. Não basta ele ir lá plantar e ficar esperando colher e fazer de tudo, e ralar e subir no trator e fazer de tudo. Quando, na verdade, ele pegou o custeio, esse custeio foi para a conta dele, ele começa a usar desse dinheiro para pagar a conta do mercado, para pagar as dívidas anteriores, e a hora que ele precisa desse dinheiro ali para fazer a produção acontecer, aí falta um pouco, ele fala, então eu não vou colocar esse adubo aqui, eu vou diluir um pouco ali, e aí que vem a desgraça toda, se juntar com um problema climático ou com um problema de mercado. Então não dá mais para ficar assim. Não dá. E nós aqui da Rocha Maso acreditamos que o nosso método é o método mais simples, objetivo, sem juridiquês. Lógico que nós vamos falar do fundamento, porque nós somos advogados e nós vamos botar a cara aí no mercado e nós vamos ser criticados e também fiscalizados por outros colegas aí. O que esses caras estão falando? Estão falando isso, mas aqui não tem charlatanismo, aqui nós não estamos inventando a roda, nós não estamos dizendo nada que não seja verdadeiro. Tudo que eu estou falando aqui, se alguém me desafiar aqui, pode deixar em comentário, pode me questionar. Mas, doutor, você está falando isso com base em quê? Eu te coloco 50 decisões dos últimos 4 meses só no estado de São Paulo. Brasil afora, onde colocar? É súmula do STJ, gente. Superior Tribunal de Justiça. O STJ já analisou tantos casos que chegou lá e falou assim, é isso aqui, tá? Essa súmula aqui, ela tem que se aplicar. Só que você precisa ter os documentos certos, o registro certo. Então, se você quer garantir esse tipo de segurança antes da crise chegar, você vai deixar o seu comentário aqui, vai nos seguir nas redes sociais, tá? Vai nos deixar as suas dúvidas e logo, logo ali na frente, nós vamos voltar aqui para te chamar para uma live onde isso vai ser explicado de forma clara e objetiva para que nós façamos o lançamento do nosso produto que você vai poder adquirir em condições especialíssimas, porque você que está aqui com a gente hoje é o nosso maior ativo, é a nossa audiência e é para você que a gente está fazendo tudo isso aqui, tá? Então, logo nós vamos criar um grupo VIP de WhatsApp, você vai poder deixar ali o seu contato, nós vamos fazer um questionário, né, Pedro? Para entender a dor de cada um, porque cada um tem uma dor, é um pequeno produtor, é um médio produtor, é um grande produtor, é um tipo de financiamento, é outro. Nós vamos querer entender quem você é para depois te dar a melhor solução. Dentro do nosso método vai ter um pouquinho de situação para cada um. Né? Cada vez melhor também, né? Aqui no YouTube. Exatamente. De graça também. Exatamente. Então você vai ter o passo a passo do nosso método. E eu gostaria de pedir para o Pedro passar para o próximo e concluir com você. O seguro da sua propriedade agora depende de você. Vem com a gente. Aqui você vai ter tudo o que precisa. E eu não tenho dúvida que se alguma coisa der errado e você tiver com o nosso método assimilado e usado efetivamente no dia a dia, você não vai ter mais a dor de cabeça que você pode estar tendo agora, ou teve ali no passado, ou está prestes a ter, porque você já está vendo que está com problema. Beleza? Gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês que já estão com a gente, você que está chegando agora, vai ver os outros conteúdos. Esse aqui é mais um vídeo da série Seu Direito no Agro.
E nós temos que agradecer as milhares de pessoas que já passaram pelo nosso canal e que eu acredito que vão ter mais milhares e milhares de pessoas que vão querer se aprimorar com a gente. E isso nos deixa extremamente felizes. Deixe seu joinha, compartilhe o nosso canal, segue as nossas redes sociais, porque eu gostaria de lembrar você, produtor rural. Aqui na Rocha Maso, você não caminha sozinho. Um grande abraço, um prazer